sustentado esta igreja, esta congregação, esse ministério. Eu agradeço ao pastor Eliseu por ter me convidado. É uma honra ter aqui na tribuna grandes homens de Deus, que aprendi muito com eles, e hoje, se eu estou onde eu estou hoje, eu louvo a Deus pelos ensinamentos dos meus pais e por esses homens de Deus, que muito me ensinou a poderosa palavra de Deus. E o tema, os irmãos escolheram um tema maravilhoso, está lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 8, a parte A, que diz: eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas lá no versículo, no capítulo 1, nós vamos ver aqui, no versículo 10, que diz assim: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vê, escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, e a Pérgamo, a Tiatira, a Sarde, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de umas vestes compridas, e cingido pelo peito um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol como o sol quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vive e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho a chave da morte e do inferno. Escreve essas coisas que tem visto, e as que são, e as que depois desta hão de acontecer. E o mistério destas 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. E aqui eu estava analisando esse texto, um texto muito importante, e nós podemos ver que está dizendo que os 7 castiçais representam as 7 igrejas da Ásia, e as 7 estrelas representam os 7 anjos. Aqui as cartas estão sendo direcionadas diretamente à liderança da igreja, ao pastor. Louvado seja o nome santo do Senhor. E aqui, João, quando o Senhor, através dessa carta, leva a cada igreja o estado em que cada igreja se encontrava. E aqui eu estava analisando, aleluia, que não está muito diferente dos dias atuais que nós estamos atravessando. O estado que se encontra as igrejas que nós podemos ver por aí. Está difícil você ver uma igreja que preza pela palavra de Deus, que preza pela doutrina da palavra de Deus, os ensinamentos. Pastor Alvo falou aqui, logo no início, que está se pregando muito pouco a palavra de Deus. E que nós podemos ver muito por aí
é louvorzão, grande show, mas quando se diz respeito à palavra de Deus, está muito escasso. E nós não podemos de maneira nenhuma deixar esta palavra de lado, o livro se perder, aleluia, como foi perdido no passado. Mas eu estive aqui analisando, para entrar dentro do texto, eu peguei um pedacinho de cada igreja e fiz um resumo que diz assim, a primeira igreja que ele escreve, que foi a igreja de Éfeso, tinha boas obras, conhecia a verdade, mas o Senhor repreende, mandando voltar ao primeiro amor e praticar as primeiras obras. Não basta conhecer e ir aos cultos, tem que praticar a palavra de Deus. Ela tinha, aleluia, todas as características de uma igreja. Tinha um pastor, tinha membresia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e tinha obras. Mas aqui está dizendo, louvado seja o nome santo do Senhor, mandando voltar ao primeiro amor. Voltar ao primeiro amor. Jesus. Eu pergunto à igreja, como está o seu estado hoje, você como igreja? Será que você tem deixado o primeiro amor, ou você ainda guarda dentro do seu coração o primeiro amor? Uma coisa que eu guardo comigo, pastor Luiz Otávio, sempre que ele me vê, ele fala assim: jovem Eliseu, o jovem que nunca perdeu a sua identidade. Nós não podemos perder a nossa identidade. Ali está o Jacques, né? Fiquei muito feliz de ver o Jacques. Já foi falado aqui, o Marco falou que é um milagre, e é um milagre mesmo. Nós servimos juntos. Como Deus pode transformar a vida de um homem, de uma pessoa, né? E nós não podemos começar na obra de Deus, fazendo a obra de Deus, e com o decorrer do tempo, nós deixar aquele amor de lado. Não podemos. Temos que continuar a cada dia melhorando, buscando, fazendo mais e mais a obra do Senhor. Aquilo que o pastor colocou nas suas mãos para você fazer, você tem que procurar a cada dia fazer o melhor, porque se o pastor te chamou, te escolheu, porque ele foi direcionado pelo Espírito Santo de Deus. E aqui, ela foi advertida a voltar ao primeiro amor. Já a segunda igreja de Hermina considera sinagoga de Satanás, sem temor, mas tinha uma promessa: ao que vencer, não passaria pela segunda morte. Se fosse fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Esta promessa ainda está de pé. Se eu e você, se nós formos fiel até a morte, o Senhor vai nos dar a coroa da vida. Aleluia. A terceira igreja de Pérgamo: poucas coisas tenho contra ti. Os que seguem a doutrina de Balaão comiam comida sacrificada a ídolos. Tinham os que seguiam também as doutrinas dos nicolaítas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Estavam ali adorando ao Senhor, mas não com o coração voltado para o Senhor. Eles também praticavam as coisas que abominavam eram aos olhos de Deus. Comia coisas que eram sacrificadas a ídolos. Seguia a doutrina de nicolaítas. E hoje nós podemos ver que não é diferente. O pastor ensina, o pastor dá a doutrina, diz como tem que ser, mas tem pessoas que ele fala no seu coração: eu não vou seguir a homem, não vou seguir ao que o pastor diz, eu vou seguir ao que eu aprendi, ao que eu sei. Quem sabe da minha vida sou eu, e eu vou da maneira que eu quero, faço do jeito que eu quero, porque ninguém manda na minha vida. Quem sabe da minha vida sou eu. Mas todos nós estamos debaixo de uma autoridade que é o nosso pastor. O nosso pastor, ele é a autoridade que Deus colocou como anjo. Aqui não foi a carta direcionada ao anjo da igreja, é o pastor.
A porta que está aberta, esta porta ela é Jesus. Mas um dia esta porta ela vai se fechar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas só que para você entrar por essas portas, você caminhar nesta porta, você precisa obedecer à voz do seu pastor. Precisa obedecer à voz do seu pastor. Aqui a igreja de Tiatira tinha boas obras, as últimas melhores que a primeira, olha só, hein? Mas tolerava Jezabel, se dizia profetisa e cometia todos os tipos de idolatria. E ela ainda contaminava ainda as outras pessoas. Ela conseguia contaminar alguns líderes que perderam a visão. Eles tinham boas obras, estavam praticando boas obras. As últimas obras, as mais recentes, ainda eram melhores do que as outras que eles faziam, mas começaram a dar ouvido a Jezabel. Começaram a dar ouvido a Jezabel. Aí aquilo que estava indo bem, agora começa a ir mal. Estavam correndo na direção certa, agora estão correndo na direção errada. O apóstolo Paulo lhe diz: correi bem. Quem vos impediu de correr? Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Mas nós temos que correr na direção certa. E a direção certa de você correr é através da obediência da palavra de Deus. Aleluia! Aleluia! De acordo com o que eu estou falando aqui, que Deus me deu, é para você analisar em que parte aqui eu estou enquadrado, que igreja sou eu. No final nós vamos fechar com a igreja que é o tema. Aleluia! A igreja de Sardes, que é a quinta, tem os nomes de que vive, mas estás morta. Tem nomes de que vive, mas estás morta. Deus mudou, irmão? Deus não mudou. As promessas de Deus mudaram. O poder de Deus mudou? Não mudou. Quem é que tem mudado? Somos nós como igreja. Nós que temos mudado. Por que nós não vemos muito batismo com o Espírito Santo? Por que nós não vemos muitas curas? Será que Deus mudou? Não, Deus não mudou. Deus permanece, como foi falado aqui, no seu trono, olhando para mim e para você, cuidando de mim e de você. Nesta festividade, é o momento que Deus está me dando e te dando, para você refletir. Porque às vezes as coisas acontecem sem que nós percebamos. Às vezes você não consegue perceber a maneira que você está se portando. A melhor avaliação que pode ser feita é alguém fazer de você, não você mesmo fazer de você. Que às vezes nós pensamos que estamos fazendo o que é certo, mas pelo fato de nós não estarmos meditando na palavra de Deus, começamos a tropeçar nas coisas certas, fazendo aquilo que é errado. Tens nome de que vive, mas está morta. Tem pessoas que estão, irmão, com cartão de membro, tomando vinho, comendo pão, vem para a igreja, para o culto, mas espiritualmente ele está morto. Não consegue sentir nada dentro do culto. O culto pode estar uma benção, caindo fogo do céu, mas ele fala assim: aquele culto foi horrível, culto gelado, culto frio, não senti nada. Sabe por que ele não sentiu nada? Porque quem está gelado e frio é ele.
Deus pode falar, mas Ele não vai ouvir, sabe por quê? Está com o seu ouvido agravado. Mas eu digo para você que hoje é noite de mudarmos de atitude, mudarmos de comportamento, mudarmos de pensamento, de ser uma igreja viva, avivada. A igreja viva não precisa ficar mandando ela fazer, ficar mandando ela dar glória, ficar mandando ela vir para a escola dominical, ficar mandando ela vir para o evangelismo. Não, a igreja é viva. Quando a igreja é viva, você não precisa de ficar falando, olha a escola dominical, olha o evangelismo, olha o culto lá na congregação, olha a Santa Ceia. A Santa Ceia, irmão. Tem crente que esquece do dia da Santa Ceia. Deus vivo. Aí alguém fala assim, ué, você não foi na ceia não? Ih, rapaz, esqueci que era Santa Ceia. Na época de Jesus, não tinha WhatsApp, não tinha internet. E uma multidão seguia o Senhor, sabe por quê? Através dos milagres que Jesus fazia. Os milagres, o testemunho de Jesus arrastava a multidão. Hoje tem que ficar colocando lá no grupo, e coloca no grupo da igreja, e coloca no grupo das irmãs, e coloca no grupo do jovem, e no grupo de não sei, e é um monte de grupo que você chega no seu celular, quase para de tanta mensagem. Aleluia! Glória a Deus! Para poder o crente vir para a igreja. Aleluia! Onde está o primeiro amor? Está vivo ou está morto? O morto você pode jogar ele em qualquer lugar, chutar ele que ele não está nem aí. Mas aquele que está vivo, ele se incomoda. Você tem que se incomodar quando você vê as coisas erradas. Você tem que se incomodar quando você vê a obra de Deus sofrendo. E você tem que arregaçar as mangas e falar, olha, ninguém quer fazer, vai fazer eu. Ninguém quer fazer, eu vou fazer. Aleluia! Mas o que nós podemos ver é o que? A massa é grande, mas e a qualidade? A qualidade da massa, será que é boa? O Senhor gosta de coisa boa. E o Senhor, Ele está te chamando nesta noite para uma responsabilidade, porque Ele quer te usar como igreja viva. Ele quer que você transmita o amor que Ele derramou na cruz do Calvário. Esse amor não pode ser esquecido e apagado. É isso que o inimigo quer, apagar este amor, anular. Mas ele não pode ser anulado. Aleluia! Tens nome de que vive, mas estás morta. Não tinha obras perfeitas diante de Deus, mas tinha algumas pessoas que não se contaminaram. Suas vestes comigo andarão de branco, pois são dignas disso. Mas tinha pessoas lá no meio que não se contaminaram. Aleluia! Você já viu a garça? Ela anda dentro da lama, anda no brejo, ela sai dali, mas ela sai branquinha e limpinha. A igreja do Senhor, ela está atravessando momentos, dias, que nós temos que fazer igualzinho a garça. Está andando no meio da sujeira, mas você não pode se sujar. E eu vou dizer para você que no meio de um povo, Deus vai tirar um povo. Não fique você parado olhando para o irmão. Ah lá, o irmão não faz. Ah lá, ele não faz. Ah lá, acabei de passar ali, ele está lá na rua andando à toa. Hoje é dia de culto. Deixa a vida dos outros para lá e cuida da sua vida. O Senhor deu uma vida para cada um. E Ele foi preparar uma morada para cada um individual, irmão. Você não vai salvar a sua esposa não vai te salvar. Você não vai salvar o seu filho, nem ele vai te salvar. Ah, eu só vou se a minha esposa for. Eu só vou se o meu esposo for. Se ele não for, vai você. Se ela não vai, vai você. Mas alguém tem que buscar.
individual. Eu falo sempre para minha esposa, minha filha, deixa quem quiser parar, parar. Quem não pode parar é você, quem não pode parar sou eu. Nós não podemos parar. Há um chamado de Deus na minha vida, há um chamado de Deus na sua vida, e você não pode parar. Alguém vai querer tirar a tua atenção, vai te aborrecer, alguém vai querer te tirar do foco, mas você não pode perder o foco. Dá vontade de parar, né? Tem hora que dá vontade de desistir, não dá? Ah, pastor Eliseu, se soubesse que eu estou passando, eu tenho certeza que não é a metade do que Jesus passou. Eu tenho certeza que você não está passando o que Jó passou. Mas nem assim ele negou o nome do Senhor Jesus. Perdeu 10 filhos de uma vez. O que você perdeu para você parar? Não pare, meu irmão. Não pare. Deus tem coisa grande para você. Deus tem coisa grande para a minha vida. Deus tem coisas grandes para a sua vida. A porta está aberta. Passe por ela. E aqui está dizendo a porta da salvação, mas eu quero dizer para você que tem outras portas que estão abertas diante de você, que Deus abriu e você não consegue enxergar. Isso se estende. Às vezes você está pedindo um emprego, ou a cura de alguém, a salvação de alguém, ou não sei, a porta, você que sabe o que você está pedindo, atravessando, e Deus tem colocado uma porta diante de você, mas às vezes nós não conseguimos enxergar a porta aberta. E nós ficamos assim, Senhor, o que está acontecendo? Aonde vai parar? Senhor, o que eu vou fazer? Descanse no Senhor, meu irmão. Aonde vai parar? Nós vamos parar na glória, nas mansões celestiais. A tribulação aqui, ela não vai parar. A perseguição não vai parar. Os problemas dentro da igreja não vai acabar. Vai existir sempre. Mas o que nós temos que nos apegar é a poderosa palavra de Deus. Não pare no meio do caminho. Não pare, não desista. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Aí eu pulei da quinta para a sétima, para nós fecharmos lá que é a sexta igreja que está dentro do tema, que a sétima é a igreja de Laodiceia. Eu sei as tuas obras, que nem és fria, nem quente, porque és morna. Vomitar-te-ei da minha boca. Nem é quente e nem é fria. Ela era o quê? Morna. E o Senhor disse que ia fazer o quê? Vomitar-te-ei da minha. Eu já falei lá na congregação. Falei, irmão, você está perdendo tempo. Você está pensando que no mundo não tem coisa boa para a carne, para você aproveitar? Tem. E como tem. Só que o final é morte. Mas o que adianta você ficar 10, 20, 30 anos dentro da igreja e você nem obedece à palavra de Deus e nem aproveita as coisas que estão no mundo? Crente Raimundo, com um pé na igreja e um pé no mundo. Você tem que ser decidido. Ou você quer servir ao Senhor e ir para o céu, ou você quer ir para o mundo fazer as coisas do mundo. Não adianta, dentro da igreja eu sou uma coisa e lá fora eu sou outra coisa. Não adianta. Tentar enganar o pastor, tentar enganar o coordenador, tentar enganar a líder do departamento, porque aquele que tem os olhos como chama de fogo, ele está vendo tudo. Aonde você está, ele está te vendo. O que você está fazendo, ele está te contemplando. Então não adianta eu ficar dentro da igreja fingindo que sou crente, mas lá fora eu sou outra coisa completamente diferente. Não adianta. Eu estou perdendo meu tempo. Vai chegar naquele dia, o Senhor vai falar assim, ó: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos... Muitas pessoas que estão lá, ó, dentro da igreja, ó,
todo bonitão, né? Bem ataviado, de terno, gravata, a irmã pingando santidade, fala 10 línguas, 10 idiomas, vê anjo em tudo quanto é canto, profetiza, aleluia, todos os cultos. Mas por dentro é um sepulcro caiado. Só que quem é de Deus, ele não fica enganado. Quem tem o Espírito de Deus, o Espírito Santo testifica. Assim como ele está testificando aqui agora. Se o texto que eu estou pregando aqui, se é de Deus ou se não é de Deus. Alguém foi inspirado pelo Espírito Santo para escolher esse tema, para que Deus venha falar comigo e com você, que é tempo de despertarmos do sono, é tempo de nós acordarmos, é tempo de nós buscarmos mais ao Senhor, é tempo de santificarmos a nossa vida, é tempo de nós abrirmos mão das coisas desse mundo e buscar mais a presença de Deus. Deus está falando comigo, irmão. E eu tenho certeza que Ele está falando com você também. Como estão as suas obras? Elas são boas? Sabia que as nossas obras serão provadas no fogo? E tem obra que elas são palha? Vão ser queimadas? E tem obras que elas são feitas diretamente para Deus, que elas vão ser provadas e vão ser aprovadas pelo Senhor? Não adianta você fazer porque alguém mandou você fazer. Não adianta você vir para o culto por uma obrigação. Tem que ir para o culto, o pastor mandou, me ligou. Eu não ia para a igreja hoje, o pastor me ligou, agora eu tenho que ir para o culto. A Bíblia diz que aquilo que nós fazemos, porque foi mandado fazer, nós somos comparados como servos inúteis. Eu não quero ser um servo inútil dentro da casa do Senhor. Para nós, para a nossa carne, nós fazemos tantas coisas. A hora já passou tão rápido, nem cheguei lá, Jesus. Acorda cedo de madrugada, vai trabalhar, debaixo de sol, debaixo de chuva. A despensa está vazia, vai para o mercado, qualquer hora, cansado ou não, vai para o mercado, debaixo de sol, de chuva. Mas quando se diz respeito à obra de Deus, não posso, não dá, está chovendo, sol está quente, o carro furou o pneu, a bicicleta furou o pneu, não dá, não consegue andar, não consegue, tem que ser com um carro, tem que ser. Antigamente os crentes andavam quilômetros e mais quilômetros para ir para uma igreja, para outra. Hoje não, tem que botar uma Kombi, tem que botar uma van, tem que colocar um ônibus, porque senão ninguém vai. E às vezes, Marco, nem com a Kombi, com o ônibus não vai. Aí o pastor fica, liga para um, liga para outro, e aquela coisa toda. E às vezes eu estou no trabalho e o pastor está me ligando, Eliseu, meu filho, vê aí, nos ajuda. Às vezes bota 0800 e o negócio está difícil. Mas para satisfazer a nossa carne, vai até de trem, não vai? Uns colegas lá que no dia do jogo aí estava lá no ponto do ônibus, chovendo igual não sei o que, e ele lá esperando o ônibus. No outro dia nós rimos muito dele, foi para lá, né? Foi para lá ver teu time perder, né? Perder tempo, né? Pagar ingresso caro, né? Aquela coisa toda. Mas quando é para fazer para o Senhor, irmão, a gente coloca um monte de desculpa. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu sei as tuas obras, que nem és fria e nem quente, porque és morna.
e vomitar-te-ei da minha boca. Vamos ser quente, irmão. Aleluia, quente, cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aqui é a igreja de Filadélfia, aonde os irmãos escolheram, aleluia, o tema desta noite. O nome Filadélfia significa amor fraternal. É uma igreja que tinha amor. A igreja tem que ter amor. Tem que ter amor. Aleluia. Se o irmão não veio, o irmão tem que sentir a falta do irmão que não veio. Isso é amor. Os cultos, trabalho da igreja, você tem que vir por quê? Porque você tem amor. Não porque é uma obrigação, não. E aqui está dizendo que o nome Filadélfia significa amor fraternal. A cidade foi chamada assim em homenagem ao seu fundador, rei de Pérgamo, Átalo II. Fidelidade, não recebeu castigo de Deus porque foi fiel em tudo. A igreja de Filadélfia, ela não recebeu castigo, ela foi um modelo. Por quê? Porque ela foi fiel ao Senhor, como diz aqui o texto que nós lemos aqui. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei os da sinagoga de Satanás, aos que dizem judeus e não são, mas mente. Eis que eu farei que venham e adore, e prostrado aos teus pés, e saiba que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também do meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aleluia! Não estão valorizando a coroa da salvação. Estão perdendo a coroa, trocando a coroa por qualquer coisa. Estão negando o nome do Senhor. Como? Com o comportamento, aleluia, que você anda, que você fala com pessoas erradas, que você está ouvindo conselho. Ouça o conselho do teu pastor, do teu coordenador, da tua líder. Aleluia! Guarde a palavra do Senhor. Não negue o nome do Senhor por nada. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Há uma coroa de glória reservada para mim e para você. Glória a Jesus. Aleluia. Esta palavra foi direcionada ao pastor. Tem muita gente pensando que é fácil ser pastor. Mas você quer pagar o preço que o pastor paga? Existem pastores e pastores. Tem pastor que não está nem aí para a ovelha, mas tem aquele pastor que sofre pela ovelha. A Bíblia diz que o pastor, o verdadeiro pastor, ele dá a vida pela sua ovelha. Enquanto você está dormindo, muitas das vezes o pastor está lá de joelho dobrado orando ao Senhor, porque ele não consegue dormir por causa de você. Mas tem muita gente querendo ser pastor. Eu quero ser pastor. Eu quero chamado. Pode até ter um chamado. Mas já chegou a tua hora? Já chegou a tua hora? Tu está preparado para isso?
Atributos e qualidades para fechar de um pastor. Dependência de Deus. O pastor que é levantado pelo homem, ele não tem dependência de Deus. Ele age da sua própria força, da sua maneira. E ele está certamente fadado ao fracasso. E não só ele vai para o buraco, mas ele leva muitas pessoas que seguem a ele para o buraco. Motivação no amor e preocupações pelo reino. Aquele que é pastor chamado por Deus, ele tem a motivação pelo amor, instrui as ovelhas a ter amor uma pela outra, e ele se preocupa pelo reino de Deus. Ele não se preocupa com ele. Às vezes o pastor está doente, passando mal, sofrendo por causa da igreja, padecendo. A saúde do pastor às vezes vai embora. Por quê? Preocupação com o reino de Deus. Deus cuida? Claro que Deus cuida. Deus dá saúde? Claro que dá saúde. Mas o pastor é ser humano igual a você que está sentado aí. A mesma coisa que você sente. Um pastor que está aqui em cima regendo a igreja, com o chamado do Senhor, ele também sente as mesmas coisas que você sente. Aleluia. A única diferença é que quando Deus vai falar com você, primeiramente ele fala com o anjo da igreja. Ele direciona a palavra ao anjo da igreja. Porque às vezes as ovelhas estão como ovelha sem pastor, não sabe para onde vai, não sabe quem ouve, a quem seguir. E há uma necessidade do pastor, às vezes dá uma palavra mais dura, pegar o cajado e puxar a ovelha de volta, porque ela está querendo seguir a bodes, a outros animais que não é ovelha. Aqui, preocupações pelo reino, serviço, perseverança. O pastor tem que perseverar, porque se ele desistir na primeira prova que vem, fica difícil, tá? Se ele correr no primeiro vento, tem muitos pastores que desistem. Ele joga logo a toalha. Para mim não dá mais não. Eu, hein? Vou ficar careca, calvo? Eu, hein? Vou ficar sofrendo por causa de vou nada. Mas o pastor que é pastor, ele sofre. Ele luta. Ele não corre. Assim que eu assumi a congregação, 13 anos nós estamos lá. O inimigo fez uma bagunça lá na rua, aquela coisa toda. Minha esposa falou, novinha ainda. Chegamos lá novo, ainda minha esposa novinha, está ali atrás ali, né? Já conheço a irmã Érica. Aí eu vou voltar, vou falar com a irmã Lúcia. Quem o pastor colocou aqui foi você. Aí nessa hora até esquece que os dois é a carne da mesma carne, né? Nessa hora esquece. Mas na hora da bênção não. O pastor colocou foi você, não fui eu. Muitos pastores dirigem sozinhos. Fica aí que eu vou voltar. Minha filha, você quer voltar? Então volta. Mas não é porque o adversário fez uma poeira aqui que eu vou correr, não. E os irmãos que estão aqui atrás aqui sabem o processo que eu já passei lá. Alguns passaram lá, sabem que o negócio é estreito. O Marcelino 2 vezes veio falar comigo e falou assim, rapaz, eu fui te dar o filho que ele indicou para me colocar lá na congregação, e eu, na primeira vez, eu cheio de responsabilidade na igreja, coordenador, tocando, aquela coisa toda, música da igreja, falei, não, tem muitos obreiros parados aí, manda eles, não vou não. Aí o Marcelino falou assim, Deus me mostrava que você rejeitava o filho. Depois não teve jeito, tive que abraçar o filho. Aleluia! E está difícil de largar o filho, hein? O pastor Alvo está tentando colocar lá alguém lá para me substituir, e o filho diz, papai não vai, que está difícil. E eu falei com a minha esposa, minha filha, não vamos correr não. E ali, graças a Deus, nós amadurecemos muito espiritualmente. Não se faz um obreiro da noite para o dia. Não se faz, tá? Então aqui, perseverança, paciência. Graças a Deus, Deus tem me dado bastante paciência.
Tá? Disposição, não pode ser um obreiro covarde. Ao sofrimento, né? Disposição ao sofrimento e sacrifício, disciplina pessoal. E tem obreiro, pastor, que não tem disciplina pessoal. Tem que ter disciplina, o pastor ele tem que ter sabedoria. Nem tudo o pastor pode falar no microfone. Tem coisa que tem que chamar a ovelha no cantinho, no gabinete, né? De vez em quando o pastor Alvo está lá com a ovelha no gabinete, né? Louva a Deus pela vida do pastor Alvo. Temos aprendido muito com ele, aprendemos muito com o pastor Sebastião. Hoje nós estamos aprendendo com o pastor Álvaro. É um pastor amoroso. Não conheço ele, o seu passado lá atrás, mas esse período que ele está conosco lá tem demonstrado ser um grande homem de Deus e ter amor pela obra de Deus. Pastor Eliseu, né? Vi toda a juventude do pastor Eliseu. Vocês estão aqui com um pastor que tem muito amor pela obra de Deus, tá? Um pastor que tem muito zelo, carinho pelas almas, pelas vidas. Cuide, ajude o seu pastor, zele pelo seu pastor. Se cada um pegar num lado, num pedaço, vai ficar mais leve e suave. Não deixe o teu pastor padecer sozinho, não. Ajude o teu pastor. Pastor Marcelino está lá em Nova Belém. Também conhecemos a história do Marcelino. Vocês têm lá um grande pastor. Estão vendo lá a obra que está sendo realizada lá em pouco tempo. A igreja cresceu a metade da igreja. Isso é o quê? Amor, zelo pela obra. Pastor Abraão, um grande obreiro, um grande pastor, faz muita obra do Senhor, também se dedica à obra do Senhor, né? Tem outros pastores aqui, tem o pastor Paulo, né? Eu tenho certeza que nossos pastores estão aqui, também são grandes homens de Deus. Valorize o teu pastor, ajude ele nesta caminhada. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Fique na posição que Deus te chamou. Se Ele falou que você vai ser um pastor, espera o tempo de Deus. Não fica antecipando as coisas, não. Eu conheci um que ele falou assim, ó, eu tenho o dom de encher a igreja. Aonde eu posso pegar a igreja quebrada que eu encho a igreja. Eu falei assim, o que você falou? Eu não vou falar o nome dele não, que ele passou por aqui, tá? Eu tenho o dom de encher a igreja. Você tem um dom? Não, eu tenho o dom de encher a igreja. Se eu pegar a igreja quebrada, eu encho ela. Eu falei, você não faz nada se Deus não fizer por você. Aí, não, eu sei, eu sei disso. Eu falei, você não faz nada se Deus não for com você. E hoje, onde ele está? Está lá fora. Faltou o que nele? Humildade e sabedoria. Era um grande homem de Deus. E realmente eu digo que ele tem mesmo o dom de encher a igreja. Ele consegue ganhar as pessoas, mas faltou sabedoria, né, na vida dele. Nós não fazemos nada se Deus não fizer na nossa vida. Se nós não colocarmos Deus na nossa frente, não somos nada. Você pensa que você é alguma coisa? Porque você tem uma palavra boa, porque você canta bem, porque você toca bem, você pensa que é alguma coisa? Não é nada, não somos nada. Deus é que é tudo na minha vida e na sua vida. Nós temos que procurar a cada dia meditar na palavra do Senhor. Que Deus possa continuar abençoando a vida dos irmãos. Seja como esta igreja que é o modelo, que não foi advertida por nada, porque ela tinha amor, fazia a obra de Deus com zelo, com dedicação. Aleluia. Não seja uma igreja morta, não seja uma igreja fria. Aleluia. Seja uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, porque certamente Deus ele vai continuar abençoando a sua vida. E a porta está aberta diante de mim e de você. Não só a porta da salvação, aleluia, que é o próprio Cristo, que ele diz que eu sou a porta, aleluia, e ele diz que ele colocou essa porta aberta diante de mim e de você, que ninguém pode fechar. A tua salvação ninguém pode roubar, ninguém pode tirar, aleluia, a menos que eu e você abra a mão disso. Não despreze a sua cruz, não abra mão, aleluia, da tua salvação, aleluia, guarda o que tens,
para que ninguém tome a tua coroa. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.